Olá, senhoras e senhores. Vocês achavam que eu não estaria aqui hoje, mas eu estou aqui. Boa tarde, bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação e Python. Eu estou rindo aqui porque eu entrei faltando 15 segundos. Os caras já estavam começando aqui, mas eu estou aqui, gente. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Michel. Eu sou o professor Jason, essa bolinha pulsante aí tá aparecendo na tela de vocês, porque minha câmera tá meio doida hoje, meu celular tá meio doido hoje. Mas e aí, Michel, como é que você tá, mano? Tô bem, graças a Deus. Vamos desejar uma boa tarde a todos. Nessa tarde, que eu acho que vai chover aqui em Campinas. Tá fechando o tempo, tá ventando bastante. Mas estamos aí. Eu quero dizer que o Jason está aqui desse lado. Desse meu lado. Hoje eu não vou mudar, não. Hoje eu tô Não vai? Tô bonzinho com você. E eu queria ver o comentário das pessoas, assim, o boa tarde dos nossos amigos. Aqui, ó, Alexandre Oliveira. Boa tarde, Alexandre. Nem os britânicos têm uma pontualidade assim. Exatamente, Alexandre. Nós somos criados nas melhores estrebarias de Windsor. Então, somos lords ingleses pontualíssimos. A gente só se atrasa quando acontece alguma coisa muito importante. Sim. Wendel também. Boa tarde, Wendel. Michel, mas me diz aí, me conte as novidades. O que do seu lado do mundo está acontecendo de interessante? Além da chuva, é verdade. você já falou. Não é da chuva. Eu falei que está formando tempo para ter chuva. Eu acredito que vai ter chuva sim. Não tem como. Mas eu acho que eu preciso falar, acho que mais tarde, depois com os alunos. Uma oportunidade que apareceu comigo, aí preciso conversar mais tarde com os alunos. Mas do resto tá indo tudo bem. Tudo bem mesmo. Que bom, que bom. Que bom. A gente deixou um desafio ontem, né? Sim. Eu queria saber se quem fez o nosso desafio de ontem, quem conseguiu tentar fazer, começar a fazer. Que o desafio era, a gente tinha 4 notas, 4 bimestres, e nisso somava as notas e dava a média depois. O desafio era aparecer se o aluno foi aprovado, se foi reprovado. Verdade. Era para fazer alguma coisa no final que a gente conseguisse saber se o aluno foi reprovado ou aprovado. Exatamente. Alguém conseguiu fazer? Sim, Alexandre. O Alexandre Oliveira falou que desafio. Eu gosto assim. Eu quero já ver o que você fez. Você consegue colocar em algum site, algum lugar, Alexandre? Ou o professor Michel... Não, é bom a gente já dar uma olhada no que você fez, porque eu acho que hoje o professor Michel ele quer dar um conteúdo novo, né? Então vamos matar esse desafio. Deixa eu usar o seu repositório. Onde está meu repositório? Eu não sei. Para colocar lá. Eu vou procurá-lo aqui. A gente usa e já olha já o do Alexandre, já que ele já tem feito. Boa ideia. Vou procurar meu repositório aqui, que aí eu compartilho com todo mundo de novo. Achei. Vou colocar aqui, ó. Não fez. O Wendel escreveu aqui que não conseguiu fazer. Não tem problema, Wendel. Não tem problema. Fique tranquilo que a gente vai sobreviver. O importante é você ter tentado. Sim. Aqui, ó, tá o Alexandre. Opa, vamos ver. Esse daqui é o exercício do Alexandre? Não, aqui foi só o contador de 1 a 5. E esse é o exercício da Isabela, que ela começou a colocar o tente outra vez lá, né? Eu tô no repositório certo? Acho que tô. Esse que eu acabei de colocar aqui. Alexandre, se você puder colocar nesse link que eu acabei de postar aqui o seu exercício, acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que na terça eu mudei o repositório. Eu achei que aquele repositório estava com muito arquivo, muita coisa. Sim. Coloquei um outro.
O Claudinho está me perguntando se eu estou compartilhando a tela. Ainda não, Claudinho. Fica tranquilo, não estou compartilhando. É porque o jeito que eu estava falando parecia que eu estava compartilhando, né? Mas ainda não. Tá pedindo senha, Alexandre? Opa! Pediu senha para você, Michel? Para entrar nesse repositório? É que eu usei o Google. Usei o Gmail, por isso. Login do Google, pode crer. A Isabela está nos abandonando, cada dia ela está não entrando mais. Só fico a cada dia mais triste. Espero que Dairis entre hoje na nossa live, para que a gente tenha também os comentários da Dairis. Foto bonita essa, hein, Michel? Olha, eu tava num casamento, mano. Só assim pra eu usar terno, tá ligado? Ah, entendi. Terno se usa em momentos especiais. O Alexandre, eu acho que ele não conseguiu colocar no repositório e ele me mandou aqui no WhatsApp. Eu vou colocar agora. Agora sim eu vou compartilhar a tela só pra gente conseguir ver junto. Beleza. Aqui. Reptile. Tá aparecendo a minha tela aí, né? Deixa eu... Sim, só tira nós dois. Tirarei. Agora sim, tela inteira. O Alexandre falou que ele resetou a senha, mas não atualiza. Não tem problema. Mais tarde a gente vê o que pode ter acontecido, Alexandre. Vamos lá. Primeiro, o começo aqui é o que a gente fez, né? É o nosso contador e o somador. Ele vai pegar 4 notas, tudo que é menor que 5, certo? E alguém me mandou mensagem de voz essa hora, eu acho que eu não vou conseguir ouvir, gente. Ah, tá. Já sei quem é. E Claudinho, nosso parça me respondeu, hein? Agora vai, mano. Vamos lá. Então ele criou um IO aqui, nota inválida, e aí esse outro laço para validar se a nota tá certa ou não. Então, pula mais aqui que dá para confundir. Beleza. Nota bimestre é igual a nota. Esse nota bimestre igual a nota, talvez a gente não precisasse, sabia? Porque a nota a gente já atribuiu aqui, ó. E a gente está até verificando se ela é válida. Essa linha 12 aqui não precisaria. Aqui, ó, o somador recebe a nota. E acabou. Entendeu? Eu vou tirar essa linha 12 aqui. O Tom Lima disse boa tarde a todos. Boa tarde, Tom Lima. Tudo bem, mano? Aí o somador tem a soma, o contador vai acrescentando. A média é igual o somador dividido pelo contador. Muito bom. Só que... Bom, vamos lá. E aí, média, se a média for maior ou igual a 6, sua média foi boa. Aprovado. Ou sua média não foi boa. Reprovado. Estude mais. Gentil você, hein? Vamos executar, então, para ver? Dá para executar aqui também, que a gente já vai. Nota do primeiro bimestre, vamos colocar 6. Nota do segundo bimestre, vamos colocar 6. Nota do terceiro, 6. E nota do quarto, 6. A média deu 4,8. Algo errado não está certo. Vocês sabem me dizer o porquê? Porque eu coloquei 6, 6 e 6, a média deveria dar 6. E deu 4,8. Vamos ver se vocês ajudam a gente a entender o porquê que deu isso. Ou me ajudam a pensar numa estratégia de como a gente vai descobrir o motivo. A dica que eu posso dar é que essa conta aqui calculou errado.
né? Essa conta aqui, ó, da média, calculou errado. Como que a gente pode descobrir o porquê que ela calculou errado? O Alexandre colocou que está pedindo ajuda dos universitários. Vocês é que vão ajudar a gente. E aí, Michel? Alguém está falando alguma coisa? Só o Alexandre colocou aquilo, né? A Dairis está presente. Boa tarde, Dairis. Dairis, ó, só para a gente te contextualizar, a gente está tentando resolver, analisando a resposta do desafio de ontem que o Alexandre Oliveira colocou. Então, a resposta do desafio de ontem, o nosso desafio de ontem é, a partir desse cálculo da média das 4 notas do aluno, a gente colocar se ele foi aprovado ou não. E aí o Alexandre falou que era para colocar um if para verificar o valor da média. Se a média fosse maior ou igual a 6, ele colocaria aprovado. Se não, ele colocaria reprovado. Só que, na hora que eu fui executar aqui, deixa eu ver se ele aumenta. Ah, aumenta, que legal. Na hora que eu fui executar aqui, eu coloquei nos 4 bimestres nota 6. E aí ele disse que o aluno foi reprovado e que a média foi 4,8. E agora o nosso desafio é entender o porquê que a média deu 4,8. Nesse cálculo aqui, na linha 15, ele calculou errado. E a gente tem que entender o porquê que ele calculou errado. O Alexandre Oliveira deu uma solução, colocar contador menos 1. Então, e aí vai ser média igual a somador dividido por contador menos 1. Alexandre, você descobriu uma ótima oportunidade da gente ensinar um conceito da programação importantíssimo, que é a gambiarra. A gente começou o programa mais ou menos, aí no final a gente viu que está com erro, aí a gente faz uma gambiarra, ou um ajuste, ou uma solução de contorno, para resolver o nosso problema. Por quê? Porque o nosso programa, ele começou, a gente quer pegar 4 bimestres, né? E aí, para pegar 4 bimestres, qual foi a solução que você fez? Você colocou o contador menor que 5. Pronto, vai pegar 4, beleza. E aí, o que acontece? Aqui dentro do laço de repetição, toda vez que ele passa, ele vai acrescentando 1 no contador. Então, passou a primeira vez, acrescentou 1 no contador. Segunda vez, 2. Então, o contador já é 2. 3, aí aqui, ó, que conforme a gente vai imprimindo aqui. Quando o contador for 4, ele imprime isso, né, e pedindo a gente a média do 4, e ele acrescenta mais 1 no contador. Quando ele acrescenta mais 1 no contador, ele vai sair do laço, porque aí o contador vai ser 5, saiu do laço, e acabou, né? E aí, então, aqui o contador está sendo 5, então o somador está dividido por 5. Por isso que deu 4,8. Entendeu? Então, aí, qual que foi a solução do Alexandre? A solução do Alexandre, a gente colocar aqui, contador, menos 1. E aí, então, a gente faria assim. Então, somador vai ser dividido pelo que tiver no contador, menos 1. A gente poderia fazer diferente? A gente poderia fazer diferente. Enquanto o contador for menor ou igual a 4, por exemplo, que aí quando virasse 5, mesmo assim a gente estaria assim, né? Mas aí acho que esse ajuste vai ser o mais adequado mesmo. Ô, Geiso, e se você colocar o contador igual a 0 e tirar o sinal de igual. Boa. Então, contador igual a 0. Isso. Entendi. Aí você tira lá o contador menos 1. Ah, tem que tirar o menos 1, verdade. Vamos lá. Aí o Alexandre, ele colocou lá o contador que tem que ser igual a 0. Depois a Dairis... Não, peraí. O Endel falou, o contador tem que ser igual a 0.
Uhum. Aí a Darius falou, boa tarde, Alexandre. Não, ela tá parabenizando o Alexandre. Ela falou, boa, Falou, Alexandre. boa, Alexandre. Deixa eu carregar. Eu nunca entendo por que ele faz isso. Beleza. Aí ficou bimestre zero. Aí depois a gente coloca aqui contador mais um aqui, só para ficar bonitinho. Então, 6, 6, 6, 6. Agora sim, aprovado, média 6. Beleza, vou colocar aqui o contador mais um. Aqui. Isso. 6, 7, 3, 6. Reprovado, 5,5. Então é isso, Michel. Matamos o desafio de ontem, né? Sim. Será que tem mais alguém que colocou? Só foi o Alexandre? Vamos ver aqui no site se alguém colocou mais alguma coisa. O Wendel conseguiu acessar, ele falou que não tinha colocado o dele aqui. Não colocou. Vamos ver o Tom Lima também não. Só o Alexandre mesmo, cara. Vou até colar o do Alexandre aqui para que seja a resposta dele, né? Nosso repositório. Rename. Pai. Só para a IDE interpretar o que você escreveu. Beleza. Algum comentário a mais, pessoal? Vamos ver aqui. Tinha que também colocar. Tira também o format contador. Não precisa tirar, ficou bonitinho, mano. É só a gente colocar o mais um ali no contador, que aí ele fica bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, Alexandre. Não precisa se preocupar tanto, não. Às vezes a gente. Né? Michel, acho que agora é o seu momento. Vou tirar a tela. Tá. Já pode compartilhar sua tela? Pode? Pode? Pode. Vou ficar quietinho aqui agora. Tá. Gente, como é o de costume, só vou dar uma leve relembrada para vocês lá em lógica de programação, utilizando aqui o Visual G, sabendo que foi utilizado o Portugal Studio pelo professor Jason, mas a ideia mesmo é relembrar principalmente essa parte aqui. Essa parte aqui, que vocês viram a função while por esses dois. Nesses 2 dias foi a parte teórica, depois a exemplo prático, depois o exercício prático, depois esse desafio. Agora nós vamos ver a função para, vamos dar só uma relembrada repetindo da lógica de programação e depois nós vamos para o Python. É só para relembrar mesmo, nada, vocês não precisam criar. Então, vamos lá. Então, que o professor Jason, aqui vocês já estão acostumados, que tem que fazer a declaração da variável, então chamei ela aqui de i. Ela vai ser o tipo inteiro. Então, quando você usa a função para, que ele fala, ó, a variável i, ela vai começar do número 1 e vai até o número 10. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer os números de 1 a 10, isso em uma sequência. Então, é um laço de repetição onde que você pode ver você repetir, por exemplo, os números, as variáveis, você pode fazer isso daí de forma automática. Então, no Python, você pode utilizar tanto a função while quanto for. Aí, no caso, o professor Jason ele ensinou também o repita, tá certo? Só que no Python não existe a função repita.
que primeiro ele faz o teste lógico, primeiro ele executa para depois ver se é verdadeiro ou falso. Diferente quando você usa enquanto, que primeiro ele verifica se é verdadeiro para depois ele executar. Aqui no para, ele faz o seguinte, ele faz uma sequência. Por exemplo, eu quero mostrar os números de 1 a 10, ele mostra. É bem mais rápido, bem simples. Eu quero mostrar de modo inverso, eu quero mostrar do 10 a 1, tanto faz usando o for, usando o para, que ele é mais rápido. Então, eu vou mostrar. Então, aqui tem uma estrutura, bem rapidinho para vocês, só relembrando, ó. Para D, a variável, deu 1 até as 10, então eu vou escrever 10 vezes de 1 até 10 e ele termina. Então, eu só vou mostrar aqui para vocês como que é. Então, ele fez isso daqui, ó. Esse lado aqui. Então, ele executou do 1 até o 10. Deixa eu só tirar de novo aqui. Mas eu coloquei, ele ficou um do lado do outro, mas eu quero colocar ele na linha de baixo. Deixa eu só fechar aqui. Então, eu também posso estar fazendo isso. Então, se nós formos olhar, ele executou dessa forma aqui o resultado, tá certo? Bom, então esse daqui é o exemplo mais simples que tem da estrutura para dentro da lógica de programação. Eu só queria mostrar para vocês, só dar aquela relembrada. Mas agora eu vou lá para vocês e lá no Python mostrar como que funciona a sua estrutura. Tá certo? Vou voltar aqui. Então agora eu vou dar vários exemplos para vocês de como que funciona a estrutura for dentro do Python, tá certo? Por exemplo, eu vou usar a palavra for, que significa para. Então quando eu coloco uma variável, no caso aqui, vou usar o i mesmo, que assim, pelo que eu vejo, a galera que programa tipo Java em C, na linguagem C, as suas variáveis, eles sempre colocam o inicio com uma letra I, tá certo? Então, mas isso não é uma regra, você pode colocar qualquer variável, tá bom? Qualquer variável mesmo, pode ficar à vontade, se quiser colocar X, ou Y, ou A, mas isso depende muito do programa que você está fazendo. Mas iniciando aqui, eu vou pôr aqui o i mesmo. Não vou mudar, vou pôr aqui contador. Esse i aqui tá? Deixa eu pôr aqui i. O range ele faz o seguinte, só fazer uma comparação. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou pôr um intervalo aqui dentro de 1 até 10. Okay? Aí eu vou pôr um print. Não, está aqui. Pronto. Então, só essas duas linhas é o for que eu fiz aqui, olha, no Visual G, olha. Aqui eu tive que declarar. Deixa eu só aumentar aqui. Ó, aqui eu tive que declarar a variável. Ainda fazer. Caramba, não tem bom, não tem um elementozinho retinho? Não, é que eu apertei o botão errado. Agora que eu encontrei, então tem mais essas duas declarações aqui da variável que eu fiz lá aqui no Visual G. Então eu usei 1, 2, 3, 4 linhas, enquanto aqui no Python só foram 2 linhas. Então vamos executar para ver como que fica. A Daris fez uma pergunta aqui, ó. A Daris antes ela perguntou, ó, no para será usado sempre o i?
Aí depois ela entendeu, ah, sim, entendi. E aí depois ela perguntou assim, ó, então da onde veio na cabeça de todos esse I? Pergunta boba. Na verdade não é boba não, o Daires, é porque o I vem de índice. Então depois a gente consegue usar esse I, essa variável índice, como um elemento para interar assim dentro do laço, sabe, dentro do for. A ideia do for, a ideia do para, é como a gente viu na época da lógica de programação, é que a gente quer exatamente que ele execute aquela quantidade de vezes, sabe? Pode ir, Michel. Aí o Alexandre só colocou aqui, ó. O Alexandre colocou até 11, pois vai até 10. Isso. No range aí. Já vou mostrar já. Vou executar aqui, mas salvando para 40, praticando 47. 48. 8? Caraca, que da hora, hein? 48. Uhum. Ok, então ele foi do 1 até o 9. Porque tem uma coisa que é bem lembrado do Alexandre, que é o seguinte: quando eu quero apresentar um número, por exemplo, de 1 até 10, eu não posso pôr o 10 aqui, eu tenho que colocar sempre um a mais. No caso, seria o 11. Para ele poder contar sempre, por exemplo, aí no caso 10 casas. Eu quero de 1 até 100, então tem que colocar 101, porque ele vai contar, ele sempre vai um em passo. Na hora que ele chegou, opa, 101, 101 não conta. Então, por isso que, para aparecer os 10, então tem que colocar do 1, ele está dizendo do 1 até o 10 aqui, tá? Sempre tem que colocar somar um número a mais do que você quer. Executando, ó, tá do 1 até o 10. Voltando aqui de novo, eu quero, por exemplo, começar do 0. Então, vou selecionar. Ele foi de 0 até o 10, tá bom? Ele sempre começa pelo número que você inicia, mas por igual eu falei para vocês, vocês querem até 10, no caso tem que colocar até 11. Se for até 9, tem que colocar 10. Então depende muito da situação, você tem que colocar sempre o número a mais, tá certo? Tem uma outra coisa também que vocês podem estar perguntando. Mas se eu quiser ir em 2 em 2, em 3 em 3, ou em 4 em 4, ou quero fazer o inverso, eu quero começar do 10 e vai até o 0. Então, como que eu faço? Então, eu coloco aqui, por exemplo, o número 10. Aí eu coloco aqui, por exemplo, o 0. Só que eu tenho que colocar, assim, os seus passos. Por exemplo, eu tenho que colocar, por exemplo, menos 1. Aí se pergunta assim, mas por que quando ele vai fazer do 0 até o 10 ou do 1 até o 10, eu não preciso pôr? Porque essa parte aqui que eu estou colocando menos 1, ela é opcional. Ela é opcional porque depende da situação. Se eu colocar 1 aqui, não faz a diferença. Então, por isso que não se coloca quando é 1. Então, desse jeito aqui. O Wendel tem uma pergunta, eu acho que casa muito com o que você está explicando agora. Qual a função do range? É o intervalo. Ele é um intervalo do intervalo inicial até o final. Por exemplo, eu quero colocar o número inicial e o número final, tá? E depois tem esse passo aqui, que ele é opcional, igual eu estava explicando agora, que, por exemplo, eu coloquei aqui, olha, eu já vou apagar, o número 1 até o número 11, que eu quero que ele vá do 1 até o 10. E aqui o passo 1, como se ele estivesse somando mais 1. Como nesse caso aqui ele é opcional, então eu não preciso pôr. Então apago. Vou apagar também. Eu não preciso. O Michel, a gente pode explicar o range também assim, que ele é uma função
Wendel. O Wendel até colocou aqui, ó, que o range, a tradução de range para português seria alcance. É mais ou menos isso mesmo. É uma função que ela retorna uma sequência de números, tá? É isso que faz o range. Então a gente define qual é o alcance dessa sequência de números. A gente diz qual vai ser o número inicial, qual vai ser o número final. Então quer dizer qual é o alcance dessa sequência de números. E a gente tem um terceiro parâmetro que indica de quanto em quanto esses números vão mudar. Entendeu? Então, por exemplo, como o professor Michel colocou ali. Michel, deixa eu só compartilhar minha. Não, ainda não, peraí. Eu queria compartilhar minha tela, mas eu fechei. Espera aí que eu fechei o compilador aqui, compilador online. Deixa eu abrir ele rapidinho aqui. Acho que já dá para compartilhar minha tela também. Não precisa descompartilhar sua tela, tá? É rapidão. Só para a gente ter uma outra visão. Tá dando para ver minha tela, né? Então, a função range... Então, assim, se eu fizer aqui, ó, vou criar uma variável x que tem o valor 1 e vou imprimir essa variável x, tá? E vou tirar esse hello world aqui. Então, ele imprimiu 1 aqui do nosso lado. Tá dando para ver bem, Michel? Tá um pouco... Tá escuro. Tá escuro? Você acha que Sim. claro assim fica melhor? Não, o fundo dele, se pudesse colocar branco, ficaria legal. Ué, eu coloquei branco, mano. Agora ficou. Ficou legal? Então, se eu fizer assim, ó, se eu usar a função range aqui e colocar que eu quero do 0 até o 10, agora na hora que eu for imprimir o x, ele só imprimiu o range. O que eu fiz de errado, Michel? Pera aí. Michel não gosta mais de mim, mano. Não, não é tá. isso. Tá. O que acontece? Agora, aqui dentro desse X, Michel, você pode ir. Deixa eu só atender ali o telefone aqui rapidinho. Tá. Deixa eu voltar aqui para você, para sua tela. Beleza. Então, explicando, voltando só a explicar então para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, Dairis. Não, é diferente, totalmente diferente. A Dairis pergunta: esse range é quase que eu confundo com o range e o range int e outros como o random. Não, é diferente. Tá? Totalmente diferente. Só para mostrar aqui para vocês, eu quero fazer do lado inverso. Então, por exemplo, colocando 10 até o 0, só que eu quero que ele faça menos 1. Fiz sempre do 1 até o 10, então vou fazer de 10 até o 0. Fazer contagem regressiva. Só vou dar... Sabe quando vocês estão esperando na aula, aparece lá 20, 30, 29, 38, então contagem regressiva? Então, isso que nós vamos fazer agora, então uma contagem regressiva. Vamos salvar aqui. Aí ele fez do 10 até o 1. Mas no caso aí eu pergunto, se eu quero aparecer o 0 ali, olha, eu quero colocar do 10 até o 0, como é que eu faço? Olhando aqui no código. Eu quero que apareça o 0, gente. Qual a sugestão de vocês? O que eu preciso fazer que apareça o número 0? For i in range de 10, 0 e menos 1. O que eu preciso fazer que aparece o 10, o 0? Então eu quero que ele comece, vai do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, tá. O Alexandre falou menos 1. Mas onde menos 1, Alexandre?
Vamos lá, pessoal. Tô esperando a participação de vocês. Ah, tá. O Wendel colocou substituir o 0 por -1. Legal. Então vamos fazer isso daqui, então. Ó. -1. Eu vou executar aqui novamente. Vou dar OK. Era isso mesmo que eu estava esperando. Que vocês fizessem o quê? Colocassem, aparecesse. Isso, Alexandre. Legal mesmo. No range 10, -1 e -1. Isso mesmo, tá certo. Sempre lembrando que, voltando aqui no nosso código, só colocar. Deixa eu só fazer aqui então um comentário. Então, quando eu coloco no range, não esqueça que eu tenho que colocar o número inicial, depois o número final e depois o passo. Quantos passos ele vai fazer? Se ele vai contar +1, -1 e assim por diante. Mas lembre-se que esse passo aqui, quando for número 1, ele é opcional. Opcional quando for o 1. Agora, se for a partir do 2 em diante, ou quando eu quero colocar número negativo, igual foi agora, que eu quero que ele comece do 10 até o 0, até o 1, aí eu sou obrigado a colocar, entendeu? Então, assim que funciona o range. Então, assim, esse é o exemplo que tem o do for. Então, essa é a estrutura. Então, se for ver, vou por outro exemplo aqui, ó. Então, é o for. Aqui você coloca a variável in, que é uma palavra reservada. É obrigatório por o range. Só copiar isso daqui, ó. Por aqui embaixo. Ah, é. Tá certo. Beleza. Então, essa é a estrutura aqui, olha, que é o for do Python, tá certo? Então, você vai colocar o for, a variável aqui. No caso, igual o professor Giz falou, no caso eu uso o int porque a letra I, porque significa o int. A palavra reservada in, o range. Eu coloco o número inicial, coloco o número final, e o seu passo, se ele for o número 1, ele é opcional. Se eu colocar a partir do número 2 ou números negativos, aí ele se torna obrigatório, ok? Então, eu vou fazer aqui mais alguns exemplos para vocês, tá bom? Mas antes de continuar, vocês entenderam, né, a parte teórica do for aqui do Python? Porque ele vai ser muito importante para os próximos exercícios também e nas duas próximas os próximos 2 conteúdos que em breve eu vou estar passando para vocês. Mas eu quero saber se vocês entenderam essa parte inicial antes de eu prosseguir com mais exemplos. Coloque aí no chat, por favor, ver se vocês entenderam ou não. Esperar alguns minutinhos. Legal, Alexandre, a sua pergunta. O Alexandre perguntou o seguinte: qual a diferença entre o for e o while? Eles não existe condição, é isso? Na verdade, a diferença entre você usar o for e usar o while é o seguinte, Alexandre, e para todos também. Quando eu quero fazer um laço de repetição de forma finita, eu sei a quantia que eu quero fazer, então eu uso sempre o for. Por exemplo, eu quero calcular a tabuada, por exemplo, do 1 ao 10. Então, qual que eu uso? Eu uso o for, porque ele é
Ele é mais rápido e mais simples, porque eu também já sei a quantia que eu quero. Ah, por exemplo, mas eu quero fazer a tabuada, mas eu não sei a quantia que eu quero fazer uma tabuada, mas eu quero fazer. Então, aí, nesse caso, você usa o while. Por quê? Eu não sei uma quantia que eu quero fazer. Então, por exemplo, quando você usa um programa, eu quero... Qual que foi o exemplo do for? Estou tentando while ontem. Por exemplo, eu quero continuar... Peraí, estou pensando aqui, gente, um exemplo. Igual esse aí da escola. Eu não sei uma quantia exata mesmo de alunos para calcular as médias, por exemplo. Não sei a quantidade de notas, por exemplo. Não sei a quantia de notas que eu vou colocar. Então eu uso o while. Por quê? Eu vou colocar assim, coloque o nome do aluno. Aí você coloca, deseja continuar assim ou não? Aí, se eu responder sim, eu continuo. Se eu colocar não, eu paro. Então, nesse caso, eu vou usar o while por causa disso, porque eu não sei a quantia de números que eu quero usar. O for, quando eu já sei. Beleza. Essa é a diferença entre usar o for e o while. Uhum. E depende muito depende muito quando você for usar. Você tem que analisar bem quando for usar um, quando usar o outro. Boa. Eu queria... Só terminar só um pouquinho, gente. Vai responder do Wendel. Do Wendel, a sua pergunta, assim, caso eu coloque de 10 a 1, você está perguntando isso daqui. Eu vou executar e vamos ver aqui. Você viu que ele nem executa. Por quê? Porque ele pergunta se eu posso fazer... Você é obrigado, no caso aqui, a colocar o passo, porque eu quero fazer uma contagem regressiva. Lembra que você se você não coloca o passo quando for 1. Aí no caso positivo. Aí quando for negativo, aí você tem que colocar o -1. Opa, colocar vírgula. Aí você tem que colocar o -1 para poder executar. Tá bom? O Alexandre perguntou se eu posso usar true. Onde você quer que a palavra true, Alexandre? Porque para mim tá um pouco vago, mas se for aí no... Tá um pouco vago. Explique melhor para mim. Jason, com você. Tá. Na verdade, assim, o Alexandre ele perguntou, qual a diferença entre o for e o while? Ele não exige condição, é isso? E aí o Alexandre colocou aqui, digo condição, ele escreveu errado, por exemplo, poderia colocar for true também? Então, Alexandre, na verdade, o for, ele tem um limite, sabe? Ele vai executar, é que nem tá lá no português. Faça, faça, né? Isso, faça. Faça. Enquanto não, faça não, para. O for é o para. E o while é o faça. Não, o faça é no final. Faça a variável de 1 até 1 isso. Até quanto? Aí faça. Tá bom. Aí, então assim, o for, ele tem um limite, sabe? Ele vai fazer dentro disso daqui. Então, por exemplo, se eu tivesse e aí naquela explicação que a gente estava dando do range, ele vai fazer uma lista de valores e ele vai executar dentro desse for. Então, o true não vai caber dentro do for, entende? Porque o for tem uma lista definida de repetições, enquanto que o while vai fazer enquanto a condição for verdadeira. Entende a diferença? O for tem uma quantidade de vezes exata que a gente está pedindo para ele repetir, enquanto que o while ele vai repetir enquanto a condição for verdadeira, ou enquanto a pergunta for verdadeira, enquanto a resposta da pergunta for true. Então a gente pode ter um while igual a true, um while true, mas não existe for true, entendeu? Pode seguir, Michel. Tá. Vamos lá. Não, você não ia pôr o seu exemplo? Vamos voltar aqui. Eu estava falando com o chefe. Então, enquanto a gente foi o professor Michel foi fazendo,
Então, se eu fizer assim, ó, x, o range, que nem o professor Michel fez, de 1 a 10, e eu colocar o x aqui, tá vendo que o x, a gente está colocando um limite. Se eu colocar aqui no x, ó, uma 6. Então, assim, se eu colocar assim e executar, olha lá, ó, ele está executando. Então, o que, que ele tem aqui? Uma lista de valores, uma quantidade de valores determinada para executar. Então, ele imprimiu o primeiro valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Se eu aumentar aqui para 18, só para vocês verem que eu não estou fazendo magia, 19 e 20, e ele vai imprimir aqui. Então, quer dizer, ao invés de eu querer montar, de eu fazer essa lista sequencial aqui, digitando um por um, tem uma função no Python chamada range, que é alcance ou limite, que eu consigo colocar, gera para mim uma lista de valores entre 1 e 11. E aí ele vai gerar e vai executar aqui, ó, entre 1 e 11. Entendeu? Então, no exemplo do professor Michel, eu conseguiria ter aqui aquela lista que eu tinha feito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, imprimiu também. Era só isso que eu estava querendo mostrar. Entendeu? Então, a função range é uma função que gera, que retorna para a gente uma lista de valores, e aí cada valor, ele gera automaticamente, e aí a gente consegue colocar um valor, um alcance dessa lista, então range. A gente consegue mostrar qual é o alcance da lista. Então, o primeiro valor da lista vai ser 1 e o último valor da lista vai ser 20. E de quanto em quanto que vai pulando, né? O nosso registro, a nossa lista. Vamos colocar de 5 em 5. Gerou uma lista, ó, começou com 1, mais 5, 6, mais 5, 11, mais 5, 16 e acabou. Se eu quisesse, então, que viesse do 20 até o 0, pulando de 5 em 5. Ele não deu certo, porque eu tinha que colocar o menos 5 aqui. Agora sim, ó. 20, menos 5, 15, menos 5, 10, e assim, entendeu? Vamos lá, Michel. Beleza. Esse é 48. Vou dar um outro exemplo, então. Vamos dar um. Por exemplo, Praticando 49. Isso. No caso, eu quero colocar um número. Eu quero, por exemplo, eu quero fazer esse programa, mas alguém que vai utilizar. Então, como que eu faço? Então, eu coloco a variável número igual a int. Opa. Eu vou colocar aqui for. Vou colocar uma variável i mesmo. I range. Vai começar do número 0. Vai até o n. Não esquece. Muito importante, viu, gente? Quando for usar o for, como while, também não esquece dos 2 pontos. Isso é muito importante, esqueci de avisar. Eu vou dar aqui um print. E depois, na hora, eu quero que ele termine a palavra fim. Então, primeiro eu vou salvar. Mas, Michel, Pode falar. você não vai usar a variável número? Coloquei n. Aí,
O Wendel fez uma pergunta aqui, ó. É possível fazer um intervalo na contagem? Então, no exemplo dele, 1, 2, 3, 4, aí pulo 5, o 6 e o 7, aí 8, 9, 10. Eu acredito que não, Wendel, porque a gente está colocando o número de início, o número de fim e o passo, ou quer dizer, de quanto em quanto o número vai crescendo entre o início e o fim. Não dá para a gente, no meio, falar assim, exclua... Dá, Michel? Deixa eu ver até Não, não tem. É start, stop, step. Estou lendo a sintaxe do comando aqui, e é o início, Sim. O fim e o passo. Então não dá, tá, Wendel? Vou pôr aqui o número 8. Então ele vai do 1 até o 7. Mas se fala assim, mas eu digitei o 8, então eu quero que ele comece do 0, por exemplo, até o 8. Então o que eu faço aqui, gente? Deixa eu fechar aqui, ó. Quando eu colocar o número, eu quero que ele inicie do 0 e ele vai até o número que eu quero. Como que eu faço? Lembrando do exemplo anterior. O Wendel escreveu aqui que obrigado, mas ainda não tivemos resposta, Michel. Sim, eu acho que espera mais um minutinho para os alunos responderem. Vou usar de novo, vocês têm 1 minuto para responder. Da hora. Editar. Oito. A Daris escreveu 8. Qual que era a pergunta? Espera aí. Tá. Espera. Não, beleza. Então vamos lá. Aqui, desse jeito, se eu colocar o número 8, ele vai do 0 até o 7. Mas eu quero que apareça o número 8. O número que eu digito, ele tem que aparecer. Então, como que eu faço isso? Essa é a pergunta. Independente de eu digitar 8, 12, 15, 20... Ele tem que aparecer. Uhum. Vamos lá, gente. Já está correndo o tempo. Legal. Já temos 2 respostas. Vamos lá. Aí o Alexandre escreveu o número mais 1. Aí a Daris escreveu o número 8. Ainda não é essa a resposta, Daris, porque na verdade é independente do valor que eu colocar na variável número, eu quero que exiba esse valor também. Isso. Eu vou usar... o Wendel colocou aqui, ó. Teria que somar número mais 1? Vamos lá. Eu vou pôr 8, certo? Vou pôr número mais 1 aqui. Ok. Então, vou pôr 8 aqui. Certinho. Essa mesma resposta que eu estava esperando. Tinha que colocar o número mais 1. Por quê? Na hora que eu coloco, no caso, o 8, ele vai somar com mais 1, então ele vai fazer do 0 até o 8. Ele vai ver, 9, ele vai ver lá o número 9 e falar, não, 9, a gente para, entendeu? Então tá correto mesmo. Tanto o Alexandre quanto o Wendel são corretos e também eu dou os parabéns para a Daris por ela ter tentado também. Exato. Boa. A Daris até escreveu aqui, ó. Abre parênteses, 0, número 8. E aí fecha parênteses. Eu achava que poderia ser assim. Mas nada a ver. Na verdade, você estava achando que poderia ser assim, Daris, se o professor, se fosse para a gente colocar 8 posições, né? Na verdade, a gente quer que o nosso programa seja flexível,
a ponto de, independente do número que eu colocar lá no input, ele exiba esse número também. Sim. Era essa a proposta, entendeu? Sim. Ó, vou pôr o número 5. Vou pôr números pequenos, só para vocês verem aqui. Tá vendo? Ele parece do 0 até o 5. É essa que era a resposta que eu estava esperando. Então, sempre fazendo de 1 a 1, tá certo? Sim. Vamos. Eu não entendi. Peraí. Se eu colocar o Wendel. Não, Tom Lima colocou. Tom Lima colocou. Se eu colocar o 0 menos 1, o 0 some? Ou você diz no começo, Tom? Acho que não some, não. Vamos colocar 0 menos 1. Ele começa de menos 1. Mas onde ele quer começar? Ah, começar pelo número menos 1? Eu acho que é 0 menos 1. Então vamos por lá, menos 1. Não, ele já vai cair no fim. Já caiu no fim? Sim. Ele entrou aqui, menos 1 com mais 0 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Por isso que ele já vai no fim direto. Mostra de novo como você executou. Não vi, perdão. Assim, ó, vou executar aqui novamente. Ele fala, se eu colocar aqui o menos 1, ele já sai por... Eu acho que não é isso que ele colocou, não. Que ele propôs, não, Michel. Ele propôs colocar no range 0 menos 1. 0 e menos 1. No começo aqui, ele até escreveu aqui, ó, no range. Não aí, Michel, na primeira posição. Aqui. Na primeira posição, isso, 0 menos 1. Então, isso aqui. Pode ser. Matematicamente vai dar isso daí. Mas ele está propondo, aqui, ó, no print, na mensagem dele se colocar o 0 menos 1, o 0 some, vai ficar menos 1, né? É assim que você quer dizer? Eu acho que é assim que ele está querendo dizer, assim. Dá menos estranho, mas... ele começa a partir do menos 1, aí ele fica menos 1, 0, que aí o limite inicial, o start, vai ser menos 1. Né? Eu vou por aqui. Vamos coloca 5, por exemplo. Começa com menos 1, 0. Mas, será que se for isso... Se for isso, a gente demonstrou aqui, Tom. Se você colocar 0 menos 1, vai dar menos 1 e vai começar a partir do menos 1. Será que eu... Aí, se você tiver... Se for essa a sua dúvida, você escreve aqui pra gente tentar te ajudar. Se não for essa a sua dúvida, você escreve aqui que a gente tenta te ajudar. Vou pôr de novo 5. Bom. Wendel, não, Tom Lima, a gente guarda aí sua pergunta. Deixa eu ver. A Dairis escreveu aqui, ó. Sim, eu até perguntei acima se esse range daria uma posição. Então, ele gera uma lista, não dá uma posição, Dairis. Ele gera uma lista com a gente indica para ele a posição inicial, a posição final e quais são os passos que ele vai mudando vai evoluindo essa lista, entendeu? Não me retorna uma posição. O range não retorna uma posição. E aí, na pergunta acima que você tinha feito, que até falou assim, esse range quase que confundo com o range e o range int. Essas duas funções que você citou, elas retornam um número específico, né? Um número randômico. Então, o range int, ele retorna um int e pronto, a partir de um seed, a partir de um código que a gente coloca. E o range, ele retorna um número aleatório dentro de um limite de números que você digitou, você citar, tá? Aí o Tom Lima colocou aqui, ó. Eu pensei que se colocasse 0 menos 1, na execução o 0 sumiria,
Mas eu entendi. Beleza. Se tiver mais, pode mandar para a gente, tá? E aí a Dairis escreveu aqui. E se eu colocasse no for in range 10, vírgula, número mais 20, aí ele vai até 20? Ou só soma 20 a mais? Dairis, do jeito que você colocou, ele vai somar 20 a mais. Se o professor Michel quiser colocar aqui, só para a gente ver, começando então do 10, conforme você sugeriu, e aí o número mais 20, ele vai acrescentar mais 20, que é a soma que você está fazendo. Número mais 20, que é o limite final. Vou pôr aqui então, se o professor 5. Michel colocar 5, ele vai começar do 10 e vai até o 25, olha lá. Ó. 24, né? Sim. 24. Eu acho que é essa dúvida. Se for, acho que a gente matou. Será? Então vamos continuar aqui. Sim. Com exemplos. Legal, deixa eu aqui então continuar com exemplo. Mais um exemplo. Deixa eu pular esse, vou pôr um bem clássico mesmo. Michel e os clássicos dele. Sim, os clássicos. Calcular o fatorial. Esse aqui é muito legal. Então vou pôr de novo o número igual a int. Você acha que não vale a gente primeiro explicar o que é o fatorial? Só para relembrar, então? É, né? Eu não lembro. Porque a gente passou em lógica de programação, mas não tem problema. Explica o que é fatorial. Fatorial é quando você pega um número, o fatorial de 5, por exemplo. O fatorial de 5 é 120. Porque eu vou pegar, vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ele vai pegar esses números, multiplicar todos eles, vai sair 120. E assim por diante. Então, quando, por exemplo, é 5 uma exclamação, isso significa um fatorial. Tá certo? Eu lembro que eu fiz até uma pesquisa que a aplicação do fatorial é usado na indústria química de fermentação alcoólica. Acho que foi o Alexandre que falou, ele tinha me explicado lá. Negócio de probabilidade, tem alguma coisa a ver, sim. Eu lembro que ele tinha comentado alguma coisa. Por isso que a sua aplicação, mas eu sei que a única assim, que eu encontrei na internet do fatorial é isso, tá certo? A aplicação prática. Mas a sua aplicação mesmo é pegar o número, que ele tem exclamação, por exemplo, fatorial de 10. Se eu colocar o fatorial de 10, quer dizer, ele vai pegar, multiplicar o 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 1. Aí ele vai dar o resultado. E o Alexandre falou, é isso mesmo, Michel, é utilizar em probabilidade. Então, isso que é o fatorial. Mas é bem genérico. Mas o legal do fatorial é que ele é bem simples para resolver, por isso que ele é um clássico. Entendi, Michel. Massa. Então vamos lá. A gente primeiro pega um número inteiro positivo. Sim. Aí eu vou pôr aqui chamar de fatorial, que ele sempre, no caso, ele começa no 1. Então, for, número i, int. Número 1 vezes o número mais 1. Certo? Deixa eu
te falei, cara, eu moro no 10º andar. Parece que os caras estão na minha janela fazendo esses barulhos. Agora eu vou dar um print. Não sei se o pessoal lembra, mas mesma coisa, vezes I. É os 50. Então eu vou executar, vou salvar. Vamos usar os 50. Ah, tá. Uma coisa que não posso esquecer, gente. São os 2 pontos depois da. Verdade. Mas foi bom que aconteceu isso. Foi bom para lembrar que não pode esquecer. Então, número positivo, vou colocar 5. Ele deu 120. Então, o fatorial de 5, no caso, seria 120. Tá bom? Deixa eu olhar aqui. Uhum. Vamos ver. A Dairis fez uma pergunta aqui. O cara anda na moto pensando que é o dono do mundo. E acha que nunca vai morrer. Verdade, Dairis. Sim. Verdade. O pessoal entendeu como que. Deixa eu só. Eu vou colocar aqui o print. Esse fatorial aqui dentro, só para ver como que fica. Boa. Pôr 5 de novo. Então, esse é o fatorial. No caso, ele vai começar do 1, 2, e assim por diante até 120. Tá certo? Boa. O Alexandre sugeriu aqui da gente colocar no formato fatorial. Seria 5, de baixo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Legal. Então, Alexandre, qual a sua sugestão então para essa mudança? Não só para o Alexandre. Para todos. Eu vou só pôr aqui, ó. Tempo. Não, peraí. Vamos editar aqui. Vou pôr 2 minutos. Yeah. Legal. Vocês têm 2 minutos para pensar como eu altero. Igual. Foi até legal mesmo, Alexandre, colocar isso. Então, como que eu faço, pessoal? Eu tenho aqui, ele mostra. Ele vai de forma crescente. Então, eu estou mostrando. Deixa eu fechar isso aqui, vai. Aqui. Deixa eu dar uma diminuída. Então, ele está mostrando assim, desse jeito, do 1, 2, 6, 24, 120. Tem que ser o inverso. Então, quero saber. Deixa eu colocar até deixar o código aqui, ó. Vamos lá, gente. Vocês têm 2 minutos.
Vamos ver se surgem sugestões. Vamos lá, gente. Deixa eu ver quanto tá o tempo aqui. E aí, gente, será que eles responderam? Ninguém respondeu nada, mano. Tá um silêncio sepulcral. Será que eu dar mais um minuto? Por favor. Acho que não, cara. Ninguém respondeu nada, ninguém nem tentou. A Daris pelo menos escreveu aqui, nem, eu não sei. Tom Lima tentou aqui, ó, colocou número -1. Vamos lá. Ó, o Alexandre Oliveira colocou uma sugestão aqui, ó, que é para imprimir um número, depois um número -1, depois -2, -3. Mas aí você tem que saber quanto que a pessoa vai digitar de número, né, Alexandre? Sim. Eu tenho aqui uma sugestão. Então, eu coloco aqui o número. Eu vou pôr aqui o 0. Uhum. Vou colocar aqui o -1. Eu vou ver. Isso. Agora eu vou executar. Peraí, deixa eu fechar aqui de novo. Vou pôr 5. Beleza. Funcionou do mesmo jeito, como antes. Deixar esse desafio. Ô, Geiso, quanto de tempo eu já dei? 1h e pouco. 1h e pouco. 1h e 13. 13? Uhum. Então vou deixar esse desafio pessoal então amanhã. Aparecer 5, 4, 3, 2, 1 e o resultado. Beleza. Beleza? Beleza. Aí amanhã eu dou mais exercício. Beleza, então, pessoal. Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã estaremos todos juntos novamente na nossa aula e amanhã teremos lista de exercícios. Lembrando que o desafio do professor Michel de hoje é refazer, né, esse exercício do fatorial com o for. E a gente, em algum ponto, a gente tem que exibir o cálculo conforme o Alexandre sugeriu. Então, se a gente tiver que colocar o 5 como um número, né, então tem que exibir em algum 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Tá? E para explicar para o Wendel aqui, que ele até perguntou, qual que seria o desafio exatamente? Esse desafio é reproduzir o exercício do fatorial usando o for e, em algum ponto, a gente exibir essa multiplicação aqui. Tá? Gente, antes de encerrar, dar boa tarde a todos, eu preciso falar algo para vocês.
Primeiro, como foi cancelado o carnaval aqui em São Paulo, então vai ter aula normal na segunda e na terça e na quarta, normal. Só que Mas é o para seguinte. algumas empresas é feriado, hein, mano? Não, mas no setor público, tipo, na área de educação não vai ser feriado, não, vai ser aula normal. Ah, tá, O, entendi. o Dória, ele já vinha, ele comunicou já isso o ano passado, já nas suas coletivas, que o carnaval no estado de São Paulo seria cancelado por causa da pandemia. Então eu acho que estava ainda. A gente estava descendo a curva da primeira onda ainda, que ele já tinha falado, antes de subir para a segunda onda. Então, para mim, não é novidade. Aí o Bruno Covas também ele confirmou. Parece que eles iam mudar para maio, mas também já foi cancelado, só o ano que vem, se tudo ocorrer bem. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo é o seguinte, gente. Como a gente já está terminando mesmo as aulas de Python, nesse meio tempo surgiu uma proposta para mim. Não tinha como recusar. Para não deixar vocês na mão, o que eu conversei com o pessoal da Educaf, se eu poderia estar alterando o horário da aula. Em vez de começar às 2 horas, às 14 horas, a gente começar isso na quarta-feira de cinzas, começaria às 16h15 a aula e até às 17h15. Eu queria saber se não tem problema para vocês também nessa questão, se a gente começar. Aí a gente já está na reta final também para terminar as aulas também. Seria o quê? A partir de quarta, eu acho que peraí, mais 8 aulas mais ou menos, a gente, peraí, 5 da semana, 5, mais 7 aulas mais ou menos, mas a partir de quarta-feira ia começar as aulas às 16h15. Se tem algum problema para vocês ou não, coloque aí nos comentários só para. Mas eu quero dizer que a partir da quarta-feira, dia 17. 17. Isso. Seriam 7 aulas mais ou menos, a gente já encerrar o módulo de Python. E agora acho que só o Alexandre que respondeu, que para ele tudo bem. O Endel, muito obrigado, Endel. Eu acho que valeria até a gente pensar num formulário ou colocar na lista de presença essa pergunta para a gente saber se tudo bem ou não mudar esse horário, mano. Não colocar aqui no chat, porque tem muita gente que assiste depois, então não vai ter voz, de alguma forma, né? Sim. É só. É uma forma assim para não deixar vocês na mão, entendeu? Uhum. Que não Na teve mão como não, né? recusar. Porque querendo ou não, o Geicinho tá aqui também, né, mano? É, O Geicinho cuida, né? vamos ver. Então faz, Não, mas faz firmeza. um formulário e depois a gente coloca. Mas A gente vai, na verdade, a gente vai pedir pro Claudinho colocar na lista de presença. sim. E aí, acrescentar essa pergunta na lista de presença. E aí as pessoas vão responder. Na Tá lista de bom? presença de hoje, só, tá? Só. É isso aí. Esses dois recados só que eu queria passar para vocês, tá bom, gente? Beleza, gente. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Claudinho vai colocar a pergunta lá na lista de presença de hoje. E a gente Sim, vai cuidando aqui. Então até tá amanhã, bom. pessoal. Você tem mensagem aí, Michel? Opa! Vamos pegar aqui. Dessa vez eu comprei uma agenda. Uma agenda daquelas que tem um monte de mensagem, né? Sim, Para cada dia, a melhor coisa. peraí. Ah, sim, tem esse do Jean Cocteau. É um francês pelo nome. Existem verdades que a gente só pode dizer depois de ter conquistado o direito de dizê-las. Boa. Existem verdades que a gente só tem o direito. Boa. Boa.
Jason, então é isso, pessoal. Eu não tenho mensagens para hoje. Mas então é isso. Valeu, gente. Até amanhã, amiguinhos. Falou.